Olá, espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma videoaula dessa semana. Vamos agora para o capítulo de número 18, que é a atmosfera e as características do tempo. Vamos falar sobre a atmosfera, mudanças da atmosfera, por que o tempo muda, a previsão da mudança do tempo e qual a importância da previsão do tempo. Bom, quando nós falamos sobre a atmosfera, nós estamos falando da camada de gases que envolve a Terra. E ela é muito importante, essa camada, porque ela vai proteger os seres vivos da radiação ultravioleta, a radiação do Sol, além de permitir a Terra manter um calor durante a noite e não esquente demais durante o dia. Então, a atmosfera, camada de gases envolvente a Terra. Bom, vamos lá. Sem essa camada, a superfície da Terra teria diferença enorme de temperatura entre a área de sombra e as áreas ensolaradas, como, por exemplo, ocorre na Lua. Então, de manhã seria muito quente e à noite seria muito frio. Então, essa camada ela vai balancear a temperatura para nós seres humanos. Existem 5 tipos de camada: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Bom, a atmosfera ela é composta principalmente de nitrogênio, 78%, oxigênio, que é 21%, gases nobres, que é 0,03%, pequena quantidade de outros gases, entre eles o gás carbônico, há também uma quantidade variável de vapor de água. Bom, à medida que se distancia do nível do mar, onde você tem o nível do mar é o quê? Continente próximo ao nível do mar. À medida que você vai subindo, elevando, quanto a altitude aumenta, a atmosfera se torna mais rarefeita. Então você tem muito mais ar próximo ao nível do mar e bem menos ar à medida que você vai subindo. Por isso que jogador de futebol, seleção, quando sai aqui do Brasil e vai jogar a 3.500, 3.800 metros de altitude, imagina, 3.500 metros de altitude. Então o ar é rarefeito, que é pouco ar, é mais frio, não consegue se respirar tão bem quando você está aqui próximo ao nível do mar. Então, existe uma grande diferença entre aqui no nível do mar e quanto mais você sobe, menos ar você vai ter, mais cansaço, mais rarefeito, mais frio. Então vamos lá. Vamos falar sobre a troposfera. A troposfera é onde nós estamos, que ela pode atingir uma altura considerável, que nós estamos na aproximadamente 17 km do trópico e mais 7 km a cada região e polo. Então, é a troposfera aonde nós vivemos. Bom, além da troposfera, você tem a estratosfera. Então, vamos lá. A primeira camada, o nome recebe de troposfera. É a camada mais importante para o estudo da atmosfera, porque é onde que tem a maior parte da vida no planeta, aonde se desenvolve a vida, e é na troposfera que ocorrem praticamente todos os fenômenos meteorológicos, como chuva, vento, neve, granizo, nevoeiro. Ok. A segunda camada, mais alta, seria a estratosfera. Ela é estável, sem turbulência típica das tempestades, chuva, ventania, sendo tirada muito por aviões, que é onde os aviões eles vão por ser bem menos turbulência, menos vento. Então ela mais ou menos tem uma camada de ozônio, localiza entre 15 a 35 quilômetros e 10 quilômetros de espessura. A outra camada que nós temos é a mesosfera. É aquela que os meteoroides começam a entrar em combustão, tornando-se incandescente, ocasionando
aquele fenômeno luminoso popularmente chamado de estrela cadente, quando você vê. Temos a termosfera, que é a camada que permite a propagação das ondas de rádio, e a exosfera, que é a faixa mais externa da atmosfera, razão pela qual os fenômenos ali ocorrem praticamente não são percebidos, que são a última camada, que está fora da Terra, onde estão os satélites, mais ou menos 600 quilômetros. Imagina. Bom, as mudanças da atmosfera. Você pode pegar uma filmadora, uma máquina, e cada dia tirar uma foto ou filmar o mesmo lugar, que você vai ver a mudança que houve. Por exemplo, você chega na sua casa, aí na sua laje, no seu quintal, aí você vai filmar um dia tá chovendo, outro dia tá sol, outro dia tá nublado, outro dia tá muito quente, outro dia não tem sol. Então, a atmosfera existe essa mudança. Lembrando que existe uma diferença entre tempo e clima. Tempo significa o quê? A condição da atmosfera, o fenômeno momentâneo. Então, o tempo, ele é momentâneo. Tipo, você acorda amanhã de manhã. Acordou hoje. Ok. Qual é a temperatura? Tá calor, tá quente, tá frio, tá chovendo, tá ventando, tá úmido, nevoeiro, nebulosidade. Então, tempo é um estado momentâneo daquela localidade. Calor, frio, chuva, vento. O tempo, ele muda. O tempo, ele pode mudar. Então, os estudos, climáticos e as previsões do tempo são os meteorologistas que vão dar aquela previsão do tempo. Para isso, eles monitoram o quê? O movimento da massa de ar. São as principais responsáveis pela alteração do tempo, trazendo chuva, frio, provocando de calor. Então, massa de ar são o quê? As porções de gases da atmosfera em movimento, também nomeadas como vento, grande bloco de ar. As massas de ar carregam consigo as mesmas características de temperatura, umidade, pressão, lugar de origem. Ela pode variar em temperatura, que pode ser quente ou fria, úmida, que pode ser seca ou úmida. Então vamos lá. Você tem uma massa de ar que pode ser quente ou ela pode ser fria. Ela pode ser seca ou pode ser úmida. Geralmente, a massa de ar quente são formadas nas regiões entre os trópicos e o Equador, em virtude da maior incidência solar. Já as massas de ar fria são em áreas polares, Círculo Polar Ártico, Antártico. Relacionada à temperatura, pode ser seca, formada sobre o continente, e carrega umidade se formada sobre os oceanos. As massas de ar estão em constante movimento, por isso que o tempo ele pode variar num dia, numa noite, em vários dias. Então você tem aquela massa de ar fria tomando espaço de uma massa de ar quente e vice-versa. Vamos ficar por aqui, até o nosso próximo vídeo.